Olá, 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 pessoa do outro lado. Aqui é a professora Márcia. Hoje nós temos um assunto muito bacana que a maioria de vocês até gosta de assistir filme. Então, prepare seu material que hoje nós vamos falar de bruxas na Inquisição, ok? Primeiro vamos fazer uma retrospectiva do conteúdo. Bom, na Idade Média, principalmente na Baixa Idade Média, estava tendo um reboliço, né? Vários grupos, tanto dentro da Igreja Católica como fora da Igreja Católica, começaram a tentar reformular, mudar a Igreja Católica. O fora que eu estou falando, que nós já até discutimos, são os humanistas renascentistas, e de dentro da Igreja Católica são os chamados reformadores, correto? Bom, esses grupos começam a influenciar o surgimento de outros grupos religiosos, principalmente a partir das ideias de Martinho Lutero, o surgimento de novas religiões. E a Igreja Católica não fica parada vendo isso acontecer, principalmente porque a Igreja Católica, com o avanço desses protestantes, começa o seu poder sendo enfraquecido, a sua influência ser enfraquecida. Bom, a Igreja Católica então cria o Concílio de Trento. Nesse Concílio de Trento ele tem dois objetivos. O primeiro é reafirmar o poder da Igreja Católica, os dogmas da Igreja Católica, e o segundo é tentar deter o avanço do protestantismo, certo? Bom, esses grupos, agora eu estou falando, por exemplo, dos humanistas renascentistas, começam a influenciar várias áreas, vários grupos sociais na Idade Média e começo da Idade Moderna. Começa a influenciar vários grupos. Um grupo que a Igreja Católica, vamos dizer assim, era fortalecida, era o grupo de mulheres. Algumas mulheres começaram a ter o desejo e começaram a participar mais ativamente, como, por exemplo, participação política, né? Elas começam a querer uma participação maior dentro da sociedade medieval e da sociedade moderna. E aí o que acontece? A Igreja Católica viu nessa mudança de posição das mulheres um futuro meio de enfraquecer mais ainda o poder da Igreja Católica. Porque as mulheres, naquele período, e até hoje você vê, é a base da família. E essas mulheres, as mulheres medievais, elas tinham, vamos dizer assim, influência maior dentro da sua comunidade familiar, de proteger, vamos dizer assim, a Igreja Católica e a posição da Igreja Católica. Então, quando se via as mulheres assumindo uma maior importância, né, uma maior atuação na sociedade, é lógico e evidente que a posição da Igreja Católica também ia cair. Aumentava-se a influência das mulheres, a participação da mulher, então significava dizer que as mulheres iriam começar a se afastar, e aí todo o restante do grupo que ela era influenciadora também iria se afastar da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica começou a temer esse avanço. E aí ela criou meios para tentar barrar esse avanço dessas mulheres. E aí criou-se, mais exatamente em 1486, durante o papado de Inocêncio VIII, um monge alemão criou um livro. Esse livro, que é chamado Martelo das Bruxas, ou Martelo das Feiticeiras, tinham formas de se identificar essas bruxas. Ou seja,
toda e qualquer mulher que tinha uma posição diferente do que era proposto pela Igreja Católica, ou seja, o patriarcalismo, ou seja, a dominação do homem e submissão da mulher a essa dominação, era considerado bruxaria. Naquele período renascentista, humanista, várias mulheres começaram a promover ações que a Igreja Católica condenava, como por exemplo, aí até no próprio livro de vocês, começaram a praticar curandeirismo, ou seja, começaram a produzir remédios, mulheres começaram a produzir remédios. Essas mulheres começaram a participação mais política, como eu tinha falado para vocês. Então a Igreja Católica queria deter esse avanço. Mas isso ela queria ter vamos dizer assim, uma desculpa para deter o avanço dessa nova posição feminina. E aí, então, o que a Igreja Católica fez? Utilizou o livro desse monge alemão, que é Martelo das Bruxas, e essas mulheres que praticavam esses atos eram consideradas bruxas. Esse Martelo das Bruxas, ela identificava, por exemplo, se a mulher, e é uma coisa até, você pode até achar engraçado, por exemplo, cor de cabelo de algumas mulheres, uma mancha no corpo de algumas mulheres, se a mulher não fica grávida durante o primeiro ano de casamento, por exemplo, eram situações, no mínimo para nós hoje em dia, engraçadas, mas naquele período, se uma mulher caísse numa dessas características, elas eram, como eu tinha mostrado na última aula para vocês, levadas para o tribunal do Santo Ofício ou da Inquisição e sofria todo aquele processo que eu falei para vocês na última aula. Tem um personagem, que é essa aqui, que é Joana d'Arc, que ela representa muito bem a mudança de mentalidade e posição das mulheres naquele tempo. Joana d'Arc foi uma heroína na Guerra Francesa contra os ingleses, foi até vitoriosa. O problema é que Joana d'Arc, para a igreja, o problema é que Joana d'Arc começou a influenciar outras mulheres, ou seja, essas mulheres começaram a querer uma participação maior até dentro da área militar europeia. A Igreja Católica, então, começou a ver nessa posição, nesse exemplo de Joana d'Arc, um perigo para a sociedade europeia naquele tempo. Resultado, ela foi condenada pela Igreja Católica a morrer na fogueira por bruxaria. Esse aí é o livro que eu falei para vocês, a Bula Papal, que consta as características e a perseguição que deve ser feita contra essas bruxas. Na última aula eu falei para vocês dos métodos, né, do inquisidor, que é o interrogatório, e esse interrogatório, a maioria, infelizmente, a maioria era por uso de violência, e a maioria absoluta dessas pessoas que eram acusadas de bruxaria, essas mulheres, terminavam em fogueiras. E só para efeito de informação, essas fogueiras não eram coisas isoladas, era em praça pública, para servir de exemplo a outras pessoas que queriam desenvolver. Então essa ideia que nós temos de bruxa, que você vê nos filmes de terror, ela é equivocada. As bruxas, para os inquisidores, é toda e qualquer mulher que praticava alguma situação que a Igreja Católica condenava. Por exemplo, produzir remédio. Para a Igreja Católica, a mulher não tinha capacidade, não deveria desenvolver esse raciocínio. E aí a Igreja Católica justificava, através da Bíblia, a perseguição contra essas mulheres. Não tem a questão do demoníaco, tem mais a questão
de manter a mulher submissa ao homem, de frear o avanço das ideias renascentistas humanistas. Essa era a questão. Mas para justificar a perseguição contra essas mulheres que começaram a desenvolver o raciocínio e requerer uma participação maior na sociedade, então eles justificavam essa posição das mulheres dizendo que elas eram influenciadas pelo demônio, que eles eram seguidoras do demônio. E aí usa, por exemplo, aquela passagem de Adão e Eva, que o demônio, o diabo, primeiro foi ter com Eva, e Eva fez com que o homem fosse pecador, né? Praticasse o pecado. A igreja justificava nesse sentido, ok? Então essa ideia de bruxa é a ideia de Hollywood. A bruxa original que a igreja católica falava e perseguia tinha muito mais a ver com a não prática dos dogmas da Igreja Católica, porque as mulheres influenciadas pelo humanismo começaram a desenvolver o raciocínio e querer uma participação maior dentro da sociedade. Ok? Bom, por hoje nós vamos encerrar. Na próxima aula nós vamos continuar falando da Contra-Reforma Católica e da Inquisição. Na próxima aula, provavelmente, nós iremos falar sobre a Inquisição no Brasil, que pouca gente sabe que o Tribunal do Santo Ofício veio para o Brasil, teve algumas práticas aqui no Brasil, né? Praticou alguns julgamentos e punições aqui no Brasil. Na próxima aula, nós iremos falar sobre isso, ok? Então, antes de me despedir, deixa eu dar alguns recadinhos. O primeiro, leia novamente o livro de vocês, façam uma pesquisa, procure a história de Joana d'Arc, que você vai gostar muito da história de Joana d'Arc. Se eu tiver falado alguma coisa errada e você está em dúvida, então entre em contato comigo pelo WhatsApp da escola, que eu estarei aqui, ou pelo WhatsApp, para tentar tirar algumas dúvidas, né, sobre esse conteúdo, ok? Então, no mais, até a próxima. Fique em casa. Tchau, povo.